O Em Revista hoje trata de um assunto muito sério. Depressão, suicídio, relação com as drogas, família. É muito sério. E já vamos começar com a voz de Paulo Cremona daqui a pouco, cantando aqui com a gente. Ela, Vivi dos Crepes. E aqui a gente tem nosso psicólogo, Haroldo Lopes. Nosso grande fotógrafo, Fernando Dias. Ela, jornalista, comunicadora, atriz, Camila Smith. E aqui a gente tem Elaine Macedo, coordenadora nacional de estudos e desenvolvimento de voluntários do CVV. E o nosso pastor, hoje convidado, Richard Egídio de Faria. Franklin Davi, responsável por esse movimento contra o suicídio. E lá em cima, no humor, a gente tem o Salomão Rome. E apresenta ele aí, Salomão. Quem é ele? Paulo Zamparo, humorista gospel. Por que, gente, o Em Revista está começando? Ne me quitte pas, je te réinventerai des montagnes sans ça que te comprendrai. Je te parlerai des montagnes sans là. Quand te compter, chanter sans passer. Quand te compter, chanter, faut le lire. Quand te pas, quand tu rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On l'avoue souvent, ça et le fou, c'est souhait quoi. Quand toi es tout vieux, elle paraît tout, le toi est le bleu, ton toi est le bleu, et toi évolué. Elle a venu, le toi est soulevé, il est le blé, les fruits flamboyants. Les rouges et noirs, les rouges et flamboyants, les rouges et les noirs, les rouges et de pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Obrigado. Ficou linda essa versão. O arranjo, e eu já estava quase decorando aqui. Porque, não, gente, é que ele canta com muita propriedade. E a gente, aliás, para quem está assistindo esse programa e que está deprimido, já começar com o Nemequitepá, você há de convir comigo que corta os pulos já, né? Mas olha, Elaine, eu fiquei impressionado com a quantidade de atividades que você tem, né? Porque, olha, coordenadora nacional de estudos e desenvolvimento dos voluntários, porta-voz nacional do CVV, gestora do grupo de trabalho de desenvolvimento de educação à distância, coordenadora da Regional São Paulo e plantonista do auxílio de socorro. Você ainda fica fazendo esse tipo de trabalho? Sim, eu sou plantonista. Eu atendo as pessoas Sério? que procuram trabalho. Uhum. E, sim, mas sempre com o voluntariado, né? Todas essas ações são com voluntários. O voluntário no CVV, ele pode desenvolver diversas funções. Uhum. Eu, por exemplo, desenvolvo várias, além do atendimento às pessoas que procuram pronto-socorro emocional. Então você também atende as pessoas? Atendo as pessoas no telefone 188, que funciona 24 horas por dia, está em 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Qual é, assim, a estatística, né, se é que existe, do CVV, de conseguir tirar uma pessoa de um momento dramático do suicídio? Nós não fazemos esse tipo de estudo e pesquisa. O que nós fazemos é uma conversa com as pessoas, da qual a gente atua muito mais na linha da prevenção.
Então, o que nós acreditamos? Que na medida que a pessoa tem a oportunidade de conversar, de desabafar, de se ouvir, de estar num ambiente onde ela está sendo respeitada, ela está sendo compreendida com empatia, existe uma confiança na capacidade e potencial dela, a dignidade humana dela começa a se conectar. Então, ela começa a estabelecer um diálogo com ela mesma. E nós acreditamos o seguinte, que quem salva a vida não somos nós, é a própria pessoa. E que se ela encontra um ambiente onde ela se sente aceita e respeitada, até mesmo nessa visão de túnel que ela se encontra, da qual ela não enxerga outra saída, a não ser a morte por suicídio, é possível que ela volte a se conectar com ela e encontrar outros horizontes. Porque quando a pessoa está em sofrimento, ela não consegue enxergar outras possibilidades. Se esse sofrimento vai se afundando e se acumulando e se acumulando. Então, é fundamental que a pessoa tenha a possibilidade de conversar, interagir, para se libertar das questões e poder encontrar outras possibilidades. A pessoa que procura o telefone, o CVV, ela já é um ponto já positivo que ela não tem tanta certeza assim do suicídio, né? Exatamente. Às vezes, tem a situação da pessoa que ela liga numa intenção de só quero me despedir. E conforme ela vai conversando, a coisa pode estar sendo mudada dentro dela. Por quê? Quando a pessoa está pensando em suicídio, tem uma ambivalência. A vontade da autodestruição e a vontade da preservação. O desejo de morrer e o desejo de continuar vivo. Porque no fundo, o que a pessoa está buscando é matar aquela dor que está matando ela. Então, quando ela busca um trabalho de ajuda, como o CVV e tantos outros que estão aí disponíveis no país, seja na área médica, na área social, na área religiosa, que todos são importantes, ela acaba encontrando alguma coisa, está querendo que ela se segure, que ela pense em alguma coisa. E se ela encontra um ambiente onde ela pode falar, sem ser criticada, sem ser ridicularizada, sem ser subestimada, uma coisa comum que a gente fala e acha que está ajudando é: você é mais forte que isso. Imagina, a pessoa já está se sentindo mal e alguém diz para ela que ela é mais forte do que isso. Então, quando ela pode falar sem essas intervenções, esses julgamentos, é possível que ela se redirecione para outras possibilidades. Muito interessante. É como as drogas, né? Quer dizer, não adianta a pessoa querer levar outra forçada para tentar um tratamento, porque tem que partir dela também a vontade, né? A partir do momento que tem a vontade daquela pessoa, já é um passo para que o tratamento contra as drogas funcione, não é? Exatamente. O auxílio à ajuda começa partindo de uma vontade interior, por mais resquício, por mais distante que ela nos pareça. Então, a pessoa precisa querer. E o uso problemático do álcool e das drogas está entre os fatores de risco para o suicídio. Não quer dizer que todo mundo que faça uso problemático do álcool e das drogas vai vir a pensar ou morrer de suicídio. Mas quando se faz o uso problemático, ou seja, você faz para preencher um vazio, porque tem um descontentamento, tem uma dor, é para se sentir melhor, é para poder se realizar socialmente ou para poder se relacionar, preciso olhar para isso e ver o que está acontecendo. Então, existem diversos fatores de riscos que podem levar uma pessoa ao suicídio. E qual que é o diferencial? Quando você consegue equilibrar os fatores de proteção, você começa a proteger um pouco essa vida. Então, um movimento como, por exemplo, o movimento do Setembro Amarelo, que coloca na pauta da sociedade essa discussão, é justamente para a gente compreender melhor como que é o processo. Porque muitas pessoas acham que alguém se suicida porque perdeu alguém, porque se separou, ou porque foi demitido, ou porque perdeu um sonho. E não é por isso. Na verdade, esse é o fator desencadeante. Existe todo um processo ao longo da vida dessa pessoa que foi se construindo. Então, quando a gente começa a entender esse processo de construção que se dá de dentro para fora e que o ambiente externo contribui para que ele ganhe velocidade ou não, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto escola, universidade, área de segurança, de saúde, todos nós, como sociedade civil, começamos a desenvolver mais os fatores de proteção. E isso é fundamental. Agora, um ponto importante é saber que, às vezes, a pessoa pode ter todos os fatores de risco envolvidos e nunca vir a morrer ou tentar o suicídio, e que, às vezes, a pessoa pode ter menos fatores de risco e ter todos os fatores de proteção ali, inerentes, sendo cuidados, e mesmo assim ela vira morrer de suicídio, porque é uma questão complexa, singular e multifatorial. Então, existem vários fatores envolvidos aí. Aí é importante a gente ter essa clareza para a gente não ir para a frequência da culpabilização da família ou da sociedade ou da área médica ou da segurança ou de alguém que falhou. Ou seja,
nós temos o nosso papel, enquanto pessoa a gente pode fazer a diferença, mas a decisão final é de cada um, ela é singular. E a gente tem aqui o pastor Richard Egídio, também está vindo pela primeira vez no programa, e o senhor deve, durante toda a sua vocação, período de vocação, ter ouvido mais de uma vez, né, ou várias vezes, se viu em situações de ouvir pessoas que buscam, né, Deus para tentar se livrar disso, né? Porque as igrejas evangélicas, elas são um remédio. Não digo a cura, mas ajudam as pessoas, né, a se encontrarem espiritualmente. Dentro das Escrituras, nós entendemos que o homem ele tem um corpo, uma alma e um espírito. E o corpo ele precisa ser tratado, a alma precisa ser tratada, o espírito do homem é a sua mente, é o seu intelecto. Então, a depressão ela é um dos fatores primordiais que levam o homem ao suicídio. E existem cristãos deprimidos. Existem cristãos que praticam também o suicídio. Dentro das igrejas evangélicas, o suicídio também é uma realidade, os dados mostram isso. Já aconteceu com cantores famosos, gospels, né? Já aconteceu com pastores, assim como na Igreja Católica também. Quantos padres revelaram, padres famosos, como o Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, não, eu me afastei porque eu estava em depressão. A ponto de o Padre Fábio mesmo citar, dele se trancar dentro do quarto e não querer sair. E aí, pastor, como é que fica, então, para nós, né, leigos, e como é que a gente fica diante de uma situação dessa? Então, Jesus, nessa hora, não dá uma fugidinha? Como é que é isso? Então, vamos lá. Veja bem, gente, meu papel aqui é de advogado do diabo. Não se o Cremona estivesse aqui, se arrumou. Mas eu tenho que fazer essa pergunta, que é o que muitos fazem, né? E aí? Bom, o que acontece hoje em dia é que a má interpretação dos textos bíblicos tem levado muitas pessoas a uma imagem deturpada das Escrituras e principalmente do amor e da graça de Deus, tá? Então, o que eu posso assegurar para você é o que as Escrituras nos mostram. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, verso 11, que não basta sermos santos. A palavra santo significa separado. Separado é aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Então, não basta sermos santos, há necessidade de sermos aperfeiçoados. Só que esse aperfeiçoamento, ele não se dá, é fato, da noite para o dia. E aí é a razão pela qual muitas pessoas que são cristãs, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, quando passam por um processo de depressão, ou de angústia, ou de tristeza profunda, podem sim cometer o suicídio. Esse aperfeiçoamento não se dá da noite para o dia. E não é que Jesus deixa a pessoa de lado. Pastor, sim. Lucas era médico, né? Sim, Lucas era médico. Então, eu gostaria de... Posso ver? Sim. Dei uma machadada aí no segmento. Não tem problema. Não é para variar, né? Eu gostaria de lembrar a todos que, em primeiro lugar, cumprimentar a colega, que eu também fui, durante 4 anos, atendente do CVV Samaritanos, no pronto-socorro da Barra Funda. Eu fazia das 10 da noite às 2 da manhã, toda terça-feira, pelo telefone. As pessoas que estavam em situação difícil. Eu gostaria de lembrar ao pastor que, na minha opinião, quando Cristo escolheu os apóstolos, eu acho que ele quis mostrar o lado todo da divindade, desde o lado bom e até o lado médico. Aqui, eu respeito muito o que a colega colocou, o que o pastor colocou, mas nós esquecemos de colocar um dos fatores mais importantes da complicação da depressão, que é o suicídio, que são os fatores genéticos. Também. Você tem que levar muito em consideração, em primeiro lugar, porque, veja, você foi muito feliz na sua colocação, Evê, quando citou o padre Marcelo, que declaradamente falou da depressão dele. O padre Fábio de Mello chegou a se esconder debaixo da cama com transtorno do pânico. E transtorno do pânico, depressão e ansiedade são parentes todos com mãos dadas. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que
tem que prestar atenção são fatores genéticos, ou seja, na minha família, pai, mãe, avô, alguém já teve depressão, transtorno do pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, está tudo de mãos dadas. Essas pessoas devem evitar estresse. Sim. Ou, se já tem um fator genético predisponente e tem uma casa em que alguém já desenvolveu a depressão ou um desses outros transtornos, a casa às vezes fica triste e a própria casa triste serve de gatilho também para ele, que tem na sua informação da receita da vida a depressão. Mas existe o processo genético nisso? Quer dizer, tem uma propensão de quem tem o suicídio na família, ele está mais, vamos lá, está mais próximo de uma atitude dessa? Hoje sabe-se que existe algo chamado resiliência humana. A maioria das pessoas, independentemente de religião, de medicamentos, às vezes, por recursos internos, elas mesmas conseguem sair de momentos difíceis, né? Porque existe também uma confusão em que é tristeza e depressão. Tristeza é circunstancial. Morre uma pessoa... Quando a pessoa fala, eu estou deprimido hoje, isso não quer dizer que seja depressão, doença, né? Por exemplo, se você está sofrendo um luto, como é que você não vai ficar triste? Sim. Agora, se esse luto se estende por vários meses, dá tristeza. Se você tiver predisposição genética e você não tiver muitos recursos internos, você pode vir a desenvolver uma depressão. E quem está habilitado para fazer esse diagnóstico são os psicólogos e são os psiquiatras. Agora, que eu acho importante, como a colega falou, o pastor também, o ambiente, o apoio acolhedor, mas também quando uma pessoa diz, mesmo que seja chantagem, mas que ela diga assim, eu queria que Deus me levasse. Não leve isso como uma simples chantagem. Mesmo que seja chantagem, deve ser investigado. Porque muitas vezes não é uma chantagem, é um aviso do que se pretende fazer. Um alerta. Muitas vezes é um aviso do que se pretende fazer. Então, uma criança que também, aqui pertinho da emissora, nós temos o Hospital Arthur Ribeiro de Saboia, que fez um trabalho, já faz um certo tempo, não sei como é que está atualizado, juntamente com uma grande empresa de repercussão nacional, mostrando que a maioria das crianças que chegavam ao pronto atendimento desse hospital aqui no Jabaquara, com ingestão acidental de medicamentos, um pouco mais adiante, pastor, eles iam o serviço social acabava descobrindo que não tinha sido uma ingestão acidental, e sim uma tentativa de suicídio de crianças. E que também os pais devem estar atentos às modificações de comportamento para saber que criança tem depressão e muitas vezes pode induzir ao final da vida. Quantas pessoas, calcula-se, desculpe, eu já entrego a palavra, calcula-se que a cada 45 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. E a cada 45 segundos uma pessoa se mata no mundo. Sim. Há uma estimativa, não estatística, de 12 mil suicídios no Brasil. De 12 mil. Mas este número deve ser muito maior, porque muitas pessoas que são atropeladas, vai lá no atestado de óbito, atropelar, e de repente ninguém diz que às vezes algumas se jogaram embaixo do carro. Muitas pessoas que caem de uma laje, que caem de uma... Ou seja, a estatística pode ser muito maior, né? Muito maior, ela pode ser muito maior. Para você ter uma ideia, essa estimativa que eu vi, está na internet aí à disposição de vocês, coloca que a primeira causa de morte na faixa de 15 a 28 anos são os homicídios. A segunda, acidentes de trânsito. E em terceiro lugar, suicídio. Agora, o suicida, ele se disse até há um certo tempo que
seria fácil ser identificado porque ele sempre deixa uma carta, sempre deixa um documento. Isso é uma verdade? Não. Mas daqui a pouco você vai falar sobre isso, porque eu queria falar, eu queria também apresentar aqui meu amigo, meu conterrâneo lá do Rio de Janeiro, Lucas Franklin, que desenvolve um trabalho tão bonito, tão bacana, com palestras, né, que reúnem psicólogos, psiquiatras e pessoas que já tentaram suicídio. Como você abraçou esse trabalho e por quê? Então, a princípio, eu vou aproveitar e responder uma coisa que o pastor acabou não falando. Eu ia completar uma coisa que o rapaz falou ali. Existem as coisas do céu e existem as coisas da terra. Não se pode espiritualizar tudo também, né? Independente da sua religião, independente do seu segmento, você ser pastor, você ser padre, você pode sim ter doenças, porque são coisas da terra. Sim, sim. Né? Eu mesmo, como evangélico, desenvolvi a depressão, tentei o suicídio, eu já dei esse relato aqui no programa, em outras vezes, e isso acontece, isso pode acontecer. Nós não estamos livres de ter um câncer, por exemplo. Assim é com a depressão. Existem fatores genéticos e existem fatores externos e espirituais, para quem acredita. Dentro desses fatores, nós temos que compreender o porquê que eu estou assim. Em que momento eu desenvolvi essa doença? Como é que eu posso sair dessa doença? Existem várias chances de você sair. Parece ser impossível, o sentimento, a sensação é de ser impossível, mas todos somos capazes de vencer esse momento, como somos capazes de vencer um câncer, como somos capazes de vencer uma gripe. É doença. Depressão é doença. Existe a dificuldade de encarar a depressão como doença. É esse o maior problema. E essa doença, ela tem como origem, porque muitos falam sobre isso, né, de uma enzima que é direcionada ao cérebro. Você crê nisso? Com toda certeza. Com a mais absoluta. Esse ano eu me dediquei a esse assunto. Eu dei uma parada nos estudos de jornalismo para me dedicar à questão da depressão. E dentro de todas as palestras e todas as reuniões em que eu tive com ótimos profissionais, todos falam de enzimas, todos falam de hormônios, todos falam de conexões físicas e genéticas para levar à depressão. Então, assim, não podemos anular esse fator. É claro que existem questões externas, existe um histórico familiar, existe um histórico de vida, existe um histórico de traumas que podem desencadear a depressão. Mas não podemos só velar essa única condição. Interessante. Eu vou voltar aqui a você para perguntar se essas palestras, se essas atuações, você acha que elas têm estatisticamente um ganho de mais de 50% de salvação de pessoas e de atos extremos, né? Eu quero que você, nessa sua experiência que você tem tido, que você fale sobre isso. Mas a gente está aqui também com ela, que é a nossa apresentadora oficial do jornal, do RB Notícias, junto com o Hermano Reni e Ney Gonçalves Dias, que é a Camila Smith, que também é atriz, né, na sua formação. Exato. Passou pelo teatro. E também, para quem não sabe, a Camila, ela era fixa aqui no Em Revista, ela fazia as redes sociais do Em Revista. É verdade. Verdade. E até um dia que teve uma festa junina, que ela se vestiu de caipira para a festa junina, falaram, mas a apresentadora do jornal não pode fazer mais festa junina. Aí aquele dia a gente viu que não tinha mais como continuar, né? Mas a Camila... Salomão é terrível. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu soubesse que o futuro seria trocar a Camila por você no programa, eu cometeria o suicídio. Eu vou te falar uma coisa. Porque é complicado, viu? É complicado. Mesmo assim a gente te ama. Realmente, mudar dela pro Salomão dá uma depressão mesmo, olhar aqui. Eu não amo o Salomão, não. Eu também não. Eu não. Como é que é? Diga. Realmente, olhar pra ela e olhar pro Salomão, realmente, eu falo assim, uma grande dá uma depressão mesmo, dá uma tristeza. Mas agora que ele tá tentando, né? Porque ele já, daqui a pouco só tem osso, né? Eu falei já isso pra ele. Ela também é vegetariana. Gordo, e agora? Tá pele e osso? Ela também era vegetariana, então... Falei, eu sou vegetariana. Você parou de comer, é diferente, você para de comer. Aliás, eu quero depois saber, falando em Salomão, sobre a estatística de quem bebe e quando bebe, fala que pode morrer. Se isso é só palhaçada ou se realmente isso pode ter sentido,
né? A gente vai falar sobre isso Quem daqui a bebe pouco. pode morrer, é isso? É, a pessoa bebe e começa a falar, olha, eu vou porque deixar fala esse besteira. mundo. Aí por Pois isso é, que pode eu ia falar, mas já que você tá citando, né? Fala besteira e pode morrer, sim. Eu tô sentindo. Teve um dia que eu falei embora. assim, Salomão, peraí que eu vou levar a cicuta aí pra você. Mas não deu tempo. Camila, me diga, você tem uma passagem na tua vida que você teve próximo de uma situação dessa? Então, na verdade, eu acho super importante o assunto, a gente deu uma descontraída, mas assim, pode acontecer com qualquer pessoa, ninguém está livre disso. Eu tive um caso, eu perdi o meu ex-cunhado, no caso, né, irmão do meu ex-marido. Foi uma situação muito complicada, porque assim, vem a culpabilidade, a gente fica no si, e se eu tivesse chegado, e se eu tivesse feito, e se eu tivesse percebido. Tem a situação em si, ele tinha transtorno bipolar, ele estava na melhor fase da vida, e aí foi uma coisa que todo mundo se questionou, porque bonito, jovem, fazendo faculdade, bem, sabe? E aí você fala, por quê? E na época, depois eu fui estudar muito, eu cheguei até a entrar em contato com o CVV, porque depois veio a série, né, para discutir isso e tudo mais. É uma situação onde a pessoa está num estágio de dor tão grande que ela não sabe como resolver aquilo. No caso do meu ex-cunhado, eu acredito que foi um suicídio, pelo que a gente conversou com alguns especialistas, um suicídio, como que diz? Impulsivo, né? Ele não pensou nisso, vou fazer e não sei o quê. Não, ele simplesmente foi e foi ali, naquele momento, que ele resolveu se suicidar. E foi como? Ele fez de que forma? Ele se jogou da janela do apartamento. E assim, eu queria dizer uma coisa particular. Eu acho que para a família é um problema muito sério. A gente precisa, sim, estar atento às pessoas que estão ao nosso lado, estar atento às pessoas que são nossos familiares mais próximos, nossos amigos. Às vezes a gente faz essas brincadeiras de, porque falou no momento de... Mas, assim, eu acho que tudo pode ser uma forma da pessoa estar tentando pedir socorro. Pode ser uma brincadeira, pode ser um momento de bebedeira, de repente, eu não sei. Mas eu acho que pode ser também um momento de pedir socorro, de dizer, olha, eu tô aqui, eu preciso de ajuda, eu preciso de atenção, eu preciso que alguém me diga o que fazer, porque eu já não sei mais o que fazer, né? E aí, assim, eu acho que ultrapassa a questão religiosa, ultrapassa a questão de afeto, né? Porque a gente tem essa coisa do... Eu cresci ouvindo isso. Não, tá com depressão, muda a música, vai. Vamos ouvir uma música mais... E não é isso, gente. É muito mais profundo, é muito mais forte, é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, assim, eu acho que é importantíssimo você estar fazendo um programa voltado para isso. Acho que setembro está aí, eu acho que a gente tem que levantar, sim, a bandeira do Setembro Amarelo, porque o que eu posso fazer como relato, dizer como relato, para quem fica... É dor. É muito difícil de passar. A gente fica com a culpa, a gente fica com CIS, a gente fica... a gente entende que é uma doença que levou a pessoa depois de um tempo, mas, como diferente de outras doenças, a gente sempre acha que a gente pode fazer mais, né? Acho que a gente sempre acha que a gente poderia ter feito diferente, que a gente poderia ter tomado uma atitude diferente, tomado uma decisão diferente e... Eu não fiz para ajudar. Exato. Entendeu? Ou por que eu não vi? Porque eu não vi. Onde é que estava que eu não percebi? Exatamente. Mas por isso, você está tocando num ponto interessante, você também. A pior dor para um pai é enterrar um filho. Mas é muito pior quando ele enterra um filho que se suicidou. É a pior dor você que sabe, eu passei um filme, escalei um filme para a Sexta Nobre passada, que foi Gente Como a Gente, que ganhou 4 Oscars, 5 Globos de Ouro com a Mary Tyler Moore. Mary Tyler Moore foi uma das grandes protagonistas de séries de humor dos Estados Unidos, né? Só na TV Globo foram quase 20 anos a série Mary Tyler Moore Show, que ela fazia justamente uma mulher que trabalhava no departamento de jornalismo de uma TV pequena. E ela passou a ser quase que mais uma namoradinha da América, tão querida.
e ela perdeu o filho único dela por suicídio. E o filme Gente Como a Gente, que levou ao Oscar, né, fala sobre isso justamente, né? E ela faz o filme de uma forma muito densa, porque eu acho que ela trouxe a emoção daquilo que ela também viveu na vida dela, né? A perda do filho, né? E isso que você falou torna mais pesado, e existem casos de pais que acabam sendo levados ao suicídio pela perda do filho, não é isso, Lucas? Exatamente. Eu acho que precisa ter uma atenção até redobrada aos familiares, não somente aos pais, aos irmãos. Eu vejo casos de pessoas que perderam o irmão com suicídio e que se sente totalmente culpado. Eu era responsável pela vida daquela pessoa e eu perdi. Ninguém é responsável pela vida de ninguém. Começamos assim. E a partir do momento que uma pessoa decide que vai se suicidar, isso somente ela vai poder resolver. Como a especialista disse, então, não existe alguém salvou a vida do outro. Aquela pessoa se salvou. Ela decidiu, quero morrer, e ela decidiu, não vou morrer agora. Porque a pessoa que tem a mente suicida, a cada 10 minutos ela muda a opinião. Agora ela quer viver, daqui a pouco ela já não quer mais viver, e isso vai mudando. Só uma colocação aqui, por favor. O colega ali não deixou complementar. Nós enxergamos, nós como cristãos, dentro das Escrituras, que é um problema, sim, de ordem física também, mas o lado espiritual também não pode deixar de ser observado. Como você mesmo falou, Lucas. Existem vários fatores que levam a pessoa a praticar o suicídio. Então, psicológicos, físicos, mas também o lado espiritual tem que ser observado também, né? Quando há a perda do filho, né, como a gente citou aqui, ou da mãe, porque também a perda da mãe é visceral, né, num caso desse. O senhor procura fazer um acompanhamento com a sua comunidade? Sim, sim, existe um acompanhamento através de estudos, através de palestras também. Uma coisa interessante que eu gostaria até de comentar com o Amado ali, bem lembrado, tá? Lucas era médico, tá? Ele não era um dos 12 discípulos de Jesus. Ele não andou com Jesus. Ele não caminhou com Jesus. E sobre os discípulos de Jesus, nós temos um exemplo de alguém que se suicidou lá. Judas praticou o suicídio. Agora, o que me chama a atenção, eu falei sobre a importância do aperfeiçoamento. Quais dos discípulos de Jesus, antes do derramar do Espírito Santo, eles estavam prontos, preparados e eram convertidos? Então, essa é a diferença. Enxergando no lado espiritual, eu falo dentro da visão religiosa, dentro das Escrituras, a diferença entre Cristo habitar com uma pessoa, Lucas, Cristo habitar com uma pessoa e Cristo estar dentro dessa pessoa. Um tratamento de um... Porque uma pessoa plena do Espírito Santo, ela não vai praticar o suicídio. Uma pessoa, vamos dizer assim, que está deprimida e que já deu indícios de que, olha, se Deus me levasse, seria melhor. A partir do momento que encontra uma pessoa como o senhor, Sim, a colega do CVV, e que traz companhia, conforto, nós sabemos que isso é importante, mas também que essas conversas produzem no cérebro uma substância chamada endorfina. Eu quero que você explique melhor sobre isso daqui a pouco, que eu vou precisar para o intervalo, mas você queria falar também, Paulinho? Eu queria fazer uma pergunta, pode ser responder depois do intervalo. É que assim, a Camila tocou num assunto que eu queria saber também. O suicida, ele planeja o que ele vai fazer ou ele simplesmente faz? Interessante. Sim, e eu também queria até tocar nesse assunto, que eu tenho isso... já que estamos colocando coisas pessoais, eu tenho na minha família, né, mais de um caso, sendo que um caso específico de uma pessoa que fez isso planejadamente e na paz. Na paz eu não sei, entre aspas, mas a gente vai falar sobre isso, talvez você possa, já ouviu tantas histórias no CVV, né, para poder falar a respeito. Você queria falar também, Paulo? Sim, eu achei muito interessante essa questão que falaram sobre perder o filho e tudo mais. Eu, além de comediante, eu faço um trabalho de palhaço em hospital. E a gente vê muito essa situação de depressão. Minha primeira visita em hospital, eu peguei 2 casos de pessoas que tentaram se suicidar. Um senhor de 80 e poucos anos, a esposa tinha se suicidado algumas semanas atrás. E ele ficou sozinho e algumas semanas depois ele não aguentou e ele tentou também, não conseguiu. E foi internado no hospital. Deus que me perdoe, mas às vezes não sei o que é pior.
Porque nesse caso, assim, a pessoa ainda não consegue, né? E com essa idade. E no quarto do lado, um homem caminhoneiro, ele não viu o filho crescer e de tanto viajar, né? Sabe como é a rotina de caminhoneiro. E o filho com 13 anos de idade, calhou uma viagem dele com as férias escolares do filho. Ele levou o filho dele para a viagem, primeira vez que eles viajaram junto, o filho com 13 anos. Ele sofreu um acidente na estrada e ele viu o filho morrer nas ferragens do caminhão. E ele falava pra gente, ele estava amarrado na cama, porque estava escrito, né, que ele tinha um risco de suicídio, que ele queria se matar. E ele falava pra gente, ele falava, eu matei meu filho. E era um negócio que saía assim, que a gente sentia, ele sentia a culpa daquilo. Isso é o fator que ele era o externo, responsável por aquilo. E é, é muito complicado pra gente, a gente está ali externo. como um palhaço, tem que animar a pessoa, a gente sente a dor da pessoa. Né? É muito difícil aquilo, né? E é realmente uma dor muito difícil para um pai. Olha, eu tenho que ir para o intervalo, mas daí suscitou várias perguntas, né? Eu quero ouvir cientificamente o que você está falando sobre a endorfina. Eu quero também ouvir muito também aqui um representante religioso, porque como entender a vida e Deus nessa hora? Porque se você para pensar, você fala, nossa, como isso leva a gente, né? E eu queria saber de você, se você coloca, quando você faz o atendimento, quais os sentimentos seus da tua formação você coloca ali naquele momento? Espiritual também? De fé também? Isso é colocado ou não? É um atendimento que você tem que ter aquela frieza ali só de encarar psicologicamente? Eu tenho essa curiosidade. Eu acho que muitos têm. Mas a gente já volta. Mais uma musiquinha feliz para o programa de hoje. Porque as músicas são sempre temáticas de acordo com o programa. Mas hoje, o Paulinho, tenho certeza que caprichou. Mas como eu tenho escolha em conjunto, não posso falar muito mal, não. Canta pra gente. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou.